assunto importante do dia. Vamos lá, Francis Teixeira. Luiz Fux concede liminar e Piauí deverá manter 10 vagas na Câmara Federal e 30 na Assembleia. Decisão precisará ser confirmada pelo Pleno do STF. Em votação no plenário virtual. Vamos ver. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, deferiu o pedido do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, e decidiu que o número de deputados federais nas eleições de 2026 será o mesmo das eleições de 2022. A medida preserva a atual proporcionalidade entre os estados e adia qualquer alteração para 2030. Em junho, o Congresso aprovou o projeto que ampliava as cadeiras da Câmara de 513 para 531, mas o texto foi vetado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ainda não foi analisado pelos parlamentares. Para Fux, como o processo legislativo não foi concluído, não há segurança jurídica para aplicar mudanças já em 2026. Com isso, o Supremo garante o cumprimento do princípio da anualidade eleitoral, que exige regras definidas com pelo menos um ano de antecedência e assegura a estabilidade ao pleito marcado para 4 de outubro de 2026. Muito bem, eu quero colocar aí que estados perderiam vagas, que estados ganhariam vagas caso houvesse alteração. Vamos botar aí na tela, por favor. Aí os estados que ganhariam, Franci. Santa Catarina ganharia 4 vagas, passando de 16 para 20. Pará também ganharia 4, Amazonas 2 vagas, Minas, Ceará, Goiás e Mato Grosso 1 vaga a mais cada. Quem perderia? O Rio de Janeiro, 4 vagas, Bahia 2, Rio Grande do Sul 2, Piauí também 2, Paraíba 2 e Pernambuco, que também perderia vagas, quantidade não especificada nos resultados, assim como Alagoas. É o seguinte, o Fux, ministro Luiz Fux, deu a liminar, jogando para 2030 qualquer alteração na quantidade de vagas e na oferta de vagas por estado. Então, vai permanecer 513 e do jeito que foi em 2022. Ele deu uma liminar e o novo presidente do Supremo, Edson Fachin, já pautou e já está aberto o plenário virtual para a manifestação dos outros ministros. E aí eles vão decidir se acompanham a decisão de Luiz Fux, relator, ou não. A informação que eu tenho em Brasília é que a maioria dos ministros acompanhará o voto de Luiz Fux por uma questão de solidez jurídica, de garantismo, para não atrapalhar, não tumultuar o processo eleitoral do ano que vem. Então essa decisão tem que sair até o dia 2, e é até o dia 2 que o plenário virtual estará aberto, funcionando, para recolher os votos dos senhores ministros. Sua avaliação, Cíntia? Olha, Amadeu, isso que você está falando realmente procede, porque o mais importante é essa garantia eleitoral e tem um prazo, 4 de outubro, o plenário teria que analisar ou terá que analisar essa decisão do Fux para que ela possa ter validade para as eleições de 2026. Mas, ao mesmo tempo em que isso tende a acontecer, e essa liminar do Fux é uma espécie de essa decisão do Fux é uma decisão salomônica, né, porque ela nem vai contra nem vai contra o veto do presidente, nem vai contra a decisão da Câmara, que aumentou o número de parlamentares num projeto e numa votação extremamente impopular. Não vai contra ninguém, é uma outra saída, uma outra alternativa que foi apresentada. Mas, ao mesmo tempo em que isso acontece, deixa sempre aquela sensação de que no Brasil há sempre um jeitinho. Porque, só lembrando, por que está havendo essa redistribuição de cargos no Parlamento, na Câmara de Deputados?
porque o Supremo Tribunal Federal determinou que o Congresso tinha até junho de 2025 para votar e decidir como seria a redistribuição. Isso não foi feito. A redistribuição, então, seguiu os critérios que são os critérios exigidos pela Constituição, ou seja, de acordo com os resultados do censo 2022. Então, o Estado que entrou com essa ação, que foi o Pará, por exemplo, vai sair injustiçado desse caso, vai continuar sem o parlamento alterado de acordo com aquilo que preconiza a nossa Constituição. Outros estados estão comemorando, mas para a sociedade brasileira, a ideia que fica no Brasil é assim, tem sempre um jeitinho, dão sempre um jeitinho, sabe? Com o Supremo e com tudo, sempre dão um jeitinho. Franci. Amadeu, é importante que agora, depois que o ministro Luiz Fux deu essa chance a mais para a bancada do Piauí, desses estados que perderiam vagas, que agora esses deputados e a bancada se articulem de fato, porque corre o risco de chegar ali nas vésperas da próxima eleição e essa questão ainda não ter sido definida pelos parlamentares, porque a gente está falando de uma temática que está sendo tratada desde 2023, que essa definição por parte do STF aconteceu, que determinou que o Congresso resolvesse esse imbróglio do recálculo das bancadas. Então, 2 anos e essa decisão não veio através do Congresso, porque o veto não foi votado, não foi analisado. Então, que agora a bancada, de fato, se atente a essa questão, né? As bancadas, para que não ocorra o mesmo, Amadeu, que ocorreu nesse ano. Os estados que vão perder representatividade. Eu quero dar informação aqui. Ontem, nós, ao longo do tempo, temos feito duras críticas a essa espécie de ou complacência das bancadas que estavam perdendo. Mas, quando eu fazia aqui esses comentários, um presidente de partido ligou ontem para a Poliana e ela apurou esse assunto que a gente está vendo agora acontecer de fato. Esse ajeitamento jurídico para que 26 fosse igual a 22. E há uma apuração subsequente à Poliana, que é justamente, Amadeu, essa espera para que, primeiro, não se analisa veto, o veto vai ficar lá quietinho, né? Não se analisa até esse prazo da anualidade. Depois, quando passar essa questão que a gente viu nos últimos, há algumas semanas, o povo indo à rua por conta lá da PEC da blindagem, quando o povo se acalmar, aí vão pensar em analisar esse veto. Resumindo, né? Aqui, a Poliana. Ou seja, já estava tudo, essa calmaria, essa complacência, esse pessoal que não estava mexendo a bunda, né, que a gente pode usar assim, mas é porque já se esperava esse resultado. Eles já sabiam do que estava acontecendo nos bastidores. Então, era não inflamar para que um dos estados, né, que fosse aí beneficiado, acelerasse essa análise no Supremo Tribunal Federal para a redistribuição. Então, fica quieto quem vai perder, para que quem vai ganhar não se mexa até chegar a esse prazo da anualidade. E detalhe, a votação dos 531 pode acontecer ainda esse ano, porque ela não tem prazo. Para derrubar veto, não há um prazo específico para derrubar o veto do presidente. Então, isso pode acontecer ainda esse ano, quem sabe, na última semana de funcionamento da casa. Não se assustem se ocorrer. Fecha o assunto, por favor, Alessio. Olha, Amadeu, diante de todos os cenários possíveis, eu acho que esse foi o que mais agradou. A gente falava, inclusive, sobre isso, né? Porque, de fato, não foi de encontro com nenhuma das determinações, tanto a do presidente Lula como a do próprio Congresso, mas, dentre os cenários, esse foi o que melhor salvou, digamos assim, a pele dos deputados que estavam muito receosos, que estavam com medo, de fato, das eleições do próximo ano, por um risco, grave risco, inclusive, de não conseguirem se reeleger com essa redução. Isso falando especificamente do caso do Piauí e dos demais estados que perderiam. Então, acredito que, dentre os cenários, para o estado do Piauí, por exemplo, e para os demais estados que também perderiam vagas, foi o melhor cenário, essa manutenção. E eu também acredito que não teremos, pelo menos até as eleições, a derrubada de um veto. Eu acho que essa discussão vai continuar ainda muito nos bastidores, uma articulação que vai seguir de líderes partidários, dos próprios deputados, mas sem grandes alarmes, até porque, como a gente bem destacou, a Poliana também lembrou agora, pode ser algo revertido também a qualquer momento. E só lembrando, né, Amadeu, que isso é um aceno para o Congresso.
É um aceno do Supremo para o Congresso Nacional. É um aceno de paz. E tem uma coisa interessante, só para a gente fechar, é que há sempre o questionamento da classe política de que o Supremo interfere onde não deve. Mas nessa hora eles gostaram, né? Uma interferência boa. É uma interferência. Quando é para o bem, é uma interferência bem fazeja. Aí é legal. E não tenha dúvida, o que eles todos querem, não podem confessá-lo de público. São os 531, porque agrada todo mundo. Essa solução que agrada todo mundo é a que interessa a eles, embora sendo amplamente impopular. 90% foi a última pesquisa que perguntou sobre isso, 90% da população brasileira é contra, né? É contrária a que isso aconteça. Vamos ver, aliás, a reação é a manchete da Cecília, a reação do presidente da Câmara, é a reação do presidente